O empate foi legal. O gol do Verratti foi bonito. Mas, gente, por que que o Vasco foi massacrado pelo Lanterna do Campeonato Brasileiro? Alguém pode me explicar, não? Como é que é? A explicação é muito fácil, né? Ah, O Vasco é o único time do Brasil nesse momento que vem de 4 jogos seguidos. Não é um, não são dois, não são três. São 4 jogos seguidos fora de casa, né? perfeito. Existe uma explicação para isso? Vou olhar a tabela aqui A do Vasco. queda de rendimento, obviamente, iria acontecer por causa disso, né? Então, numa fração aí de menos de 15 dias, o Vasco foi de Goiânia até Belo Horizonte, jogar num gramado horroroso do Sim. Atlético Mineiro, né? Gramado péssimo da Arena MRV. Só não foi pior que o É. mangue que o Vasco encontrou em Chapecó. Ou seja, o Vasco foi para Chapecó e depois volta agora para Goiás novamente, para E Goiânia. só pra registrar, não, foram 3 jogos fora de casa seguidos, mais o da Copa do Brasil, porque o jogo contra o Cuiabá foi adiado, né? Que era entre o Exato. Galo e o Grêmio. É, Que seria. é. Perfeito. Essa parte é a bagunça do nosso futebol, Sim. né? A gente já tem um calendário que é completamente confuso, aí teve toda a questão das enchentes, que também atrapalhou Uhum. lá no Rio Grande do Sul, que acabaram ocasionando, né, problemas nos calendários no calendário de todo mundo. Só que assim, Otávio, pô, beleza, concordo. Eu, como vascaíno, acho que isso ajuda a justificar, mas não dá, pô. Não dá, não Não, dá, não dá. não dá. Eu falei mais pela galhofa mesmo, saca? Porque, Uhum. obviamente, o time sentiu isso, né? Deu pra ver a queda de rendimento do time não ter parado no Rio de Janeiro. Já não tem muito de onde você extrair ali. Então tem o contexto de todo esse tempo jogando fora de casa, onde o Vasco é forte. Esses números Tem são o inacreditáveis. cansaço natural, né? O cansaço natural que, pô, o elenco já tem o cobertor curto. E você Né? ainda passa por essa situação assim de jogar em dois gramados muito ruins. O da Arena MRV ainda vai, mas pô, o de Chapecó foi uma parada que não foi o futebol praticado ali. Então, mas ali foi muito mais uma questão também do clima e tal, que choveu pra caramba. O Muito, muito. gramado, em condições normais ali, o gramado da Arena Condá não é, Ali não é, não é. foi a drenagem, né? Foi a drenagem. Exatamente. Mas Mas eu assim, acho que assim, não, pode ir, vai. o Simões falou ali dos números, e tem uma coisa que aqueles números ali não mostram, que é o seguinte: o nível das chances que teve o Atlético Exato. Goianiense, cara. Cara, Uhum. algumas bolas ali, quase que tirando em cima da linha, a bola já tinha passado do Léo Jardim, zagueiro salvando. Cara, foi um sufoco danado, cara. Foi um sufoco danado. É que você falou, né? Como é que o Vasco tomou esse sufoco do Lanterna? Cara, só por ter sido o Lanterna é que não foi pior. Porque Uhum. mostrou por que que o Atlético Goianiense está na situação que está. Não conseguiu matar o jogo. Teve volume, mas quando teve ali a faca, não girou a faca, né? Como diria o nosso amigo. Eu acho que a vitória, o empate, foi uma vitória de goleada pro Vasco. Ah, foi. Porque era pro Vasco ter tomado muito mais. E depois no fim, o Vasco quase vira o jogo, né? Numa questão ali de 5 minutos, o jogo se transforma, o Vasco faz o gol, o Verratti. Aliás, o que falar do Verratti, né, cara? O cara Joga faz muito, um cara. golaço de voleio, ele é muito efetivo. Se o Vasco joga mal, ele vai fazer gol, vai performar. Se o Vasco joga medianamente, ele vai performar. Se o Vasco joga bem, ele vai performar. Ele é Foda que capitão, ele falta é entrosamento com o líder. Piton, né? Não tem muito, né? Pô, você tá Não, louco, imagina. cara. Eu já até perdi a conta. Eu tinha feito essa conta um tempo atrás aí de quantos gols eles renderam em cruzamentos do Piton para o Verratti Bizarro. finalizando, né? Toda hora Eu mesmo. já perdi essa conta, porque é uma sincronia ali, uma sinergia muito foda deles. Mas assim, uma parada que a gente precisa falar, olhando pro Vasco, é o bom momento que o Vasco viveu, das 4 vitórias seguidas e tal, acabou mascarando um pouco a necessidade urgente de reforços que o Vasco tem. Sim. Isso parou de ser falado, né? A gente tem um mês de janela e o Vasco tem carências muito nítidas, principalmente na zaga, porque o João Vitor machucou e olha o que o Vasco tá passando agora na sua zaga, né? Aí É. ontem entra o Rojas, porque o Maicon, pô, um desgaste físico absurdo, e o Rojas entra e vira uma competição ali dos zagueiros do Vasco que estão jogando, né? Em quem vai falhar primeiro e tal, porque os caras expõem muito o setor, sabe? Tirando o João Vitor, nenhum zagueiro ali é minimamente confiável. E isso, pô,
não passa uma tranquilidade pro time atuar. Outra coisa que a gente precisa dizer é, o Payet voltou muito bem. Ele precisa ser titular. Ele tá sendo reserva do Coutinho, porque, pô, não dá pra jogar os dois juntos e tal, precisa achar esse tivemos, né, fator alguns ainda. minutos dos dois juntos. Tivemos alguns minutinhos dos dois juntos, mas eu acho que tem que existir uma forma de ou o Payet ser titular, ou os dois jogarem juntos ali nesse time do Vasco, né? Talvez o Coutinho no lugar do David, vai depender do adversário e tal, mas a boa notícia pro Vasco ontem foi o Payet. Ele entrou e só passe, ele acertou todos os passes, ganhou todos os duelos, e era só passe, nenhum passe para trás, nenhum passe para o lado, era só passe para frente para deixar os caras numa boa condição de ataque, né? E quando o Coutinho chegou, a gente até gravou, né, um de solo aqui, que, óbvio, né, não tem nada pra lamentar da chegada do Coutinho, é só coisa boa. Mas a gente fez esse adendo, né, falou, cara, o Coutinho vai melhorar o Vasco. Ainda, a gente pode até falar da partida do Coutinho, acho que ainda tá muito no início, ele claramente ainda não tá nas condições ideais. Mas mesmo o Coutinho voando e fazendo tudo que a gente imagina, vai ser um desafio pro técnico do Vasco, seja ele qual for, se o Paiva continuar ou não. Vai ser um desafio encaixar o Vasco. Porque o Vasco, ele se encaixou no físico, na marcação, no Cocão e no Hugo Moura indo bem. E é completamente diferente você jogar assim com o Verratti, Paulo Payet e Henrique, né? Coutinho. O Paulo Henrique. Então, assim, esse desafio já estava claro. Já estava claro. E agora com o Coutinho chegando realmente abaixo, como a gente imaginava que poderia acontecer, né? Nesse momento, nesse recorte, esse desafio é muito maior. Porque você não tem nem o Coutinho nas melhores condições. E nem o Payet, né? Que É. não sei se tá para 90 minutos também. E seja quem for o técnico, ele só vai ter tranquilidade para barrar um dos dois se for com resultado. Se Exatamente. empatar, se não ganhar, vai ter aquela Culpa dele. cobrança. Então, assim, em algum momento, se os resultados não estiverem vindo com tranquilidade e o bom futebol, ele vai ter que testar, ele vai ser praticamente obrigado a testar os dois juntos. E como ele vai ter que fazer isso, vai ser bem difícil, porque como o Simões falou muito bem, essa mudança de chave no Vasco passou muito pela intensidade, né? Um aumento ali na intensidade, na marcação, num time que corre mais. E se você tem Coutinho e Payet, você tem dois caras que não vão contribuir pra caramba com a marcação. E você ainda tem o Verratti, que é o centroavante do time, que se esforça, se mata de correr, mas não é nenhum garoto. Então, assim, não dá para Não. você colocar na conta do Verratti compensar o que talvez o Não Coutinho dá, e não o dá. Payet não possam fazer defensivamente. O Coutinho ainda tem, eu acho que, idade e condição de fazer um papel defensivo e ajudar, só que não agora, né? Não agora. É, Claramente, vai ter que ter o lance do paciência com o Coutinho. Coutinho é o preparo físico, mas principalmente em ritmo de jogo, né? Ele estava jogando numa rotação muito abaixo do Catar e ele precisa readquirir esse ritmo de jogo. Eu considero ontem o primeiro jogo do Coutinho mesmo, porque, pô, contra o Atlético Mineiro, ele entrou 10, 15 minutos no finalzinho de jogo e, repito, num gramado ruim, ainda tentou alguma coisa ali e não conseguiu. Contra o Grêmio, não dá pra gente considerar o jogo pela circunstância que foi. E Contra o ontem eu Grêmio, considero o cara. primeiro jogo como titular e eu acho que ele não foi bem, né? Apesar de tentar. Contra o Grêmio, E cara, eu acho até que era o caso dele ter sido tirado do jogo assim, né? Preservado. Tipo assim, pô, Concordo. chegou no estádio. O plano era ele com o Coutinho titular. Chegou no estádio, tá daquele jeito, chega no Coutinho e fala: Coutinho, seguinte, tá chegando agora, tá voltando agora. até se ele estivesse voando, vou te falar. Aquele É, jogo não é é futebol, outro né? esporte, pô. Ah, Aquilo mas ali ele. é. Não, mas se ele tivesse Pega o voando. atleta do polo aquático do Vasco e Bizarro, escala, aquilo ali é pô. bizarro. Aquilo Bota ali no é bizarro. bid e escala. Essa A derrota eu chance acho de que tem que tirar ganhar da é conta, tá ótimo. ligado? Essa derrota eu acho que tira É, da conta, porque eu realmente também acho. Mas eu tô falando do ponto que o Otávio reforçou muito bem, cara. Foi praticamente o primeiro jogo de verdade do Coutinho, então vamos com É. calma. A gente tem que ter paciência. A gente que torce pro Vasco e assiste o Vasco, acompanha o Vasco há tanto tempo, a gente já foi obrigado a ter paciência com tanto jogador ruim. Pois Não é. vai ser com o Coutinho, que Perfeito. tecnicamente é um É. absurdo, que a Lógico. gente não vai ter paciência, né? Então, torcedor vascaíno, calma, calma. O Eu Coutinho vai considero que foi engrenar. um jogo. E aí, outra coisa que a gente fala que, pô, a gente tava falando, Coutinho e Payet juntos, o time vai perder muito em poder de marcação, pressão, intensidade e tal, defensiva principalmente, né? Mas, pô, o David tá marcando? Tem isso O também. David tá marcando? Não tá. Então é melhor tu ter o Coutinho não marcando Lógico, e o lógico. Payet não marcando do que o David não marcando. Esse é o Certamente. meu ponto, entendeu? Certamente. E o Vasco precisa contratar, né?
O Vasco isso precisa aí. de zagueiro e um atacante. No mínimo, um zagueiro e um atacante. Tem o problema aí da folha salarial. A folha salarial do Vasco é uma das mais altas do futebol brasileiro. Inacreditável. Impressionante, O né, cara? Vasco vai ter Pode que criança, cara. se livrar de alguns jogadores aí, empréstimo, venda. O que der para fazer vai ter que ser criativo, porque senão não vai conseguir contratar direito. O Vasco tá esbarrando nessa folha aí, que 777, senhor Lúcio Barbosa, o diretor que foi pro Grêmio, né? Prefiro não nomeá-lo. Não nomeio. Deixaram aí de legado. E aí, assim, pensando na Copa do Brasil, pra gente fechar, cara, o Vasco pode reclamar de tudo, menos do seu destino na Copa do Brasil, né? Porque o que a Copa do Brasil tá dando de chance pro Vasco continuar na competição é brincadeira. Você lembra ali do Água Santa, você lembra ali do Fortaleza, jogos que tranquilamente era pro Vasco ser eliminado. Tem mais, né? Foi Água Santa, Fortaleza, teve mais um jogo difícil pra caralho do Vasco. Qual foi? O Vasco passou um sufoquinho de leve contra o Marcelo Dias, né? Contra o Marcílio Dias. Que ganha o jogo. Foi Marcelo Dias, não foi, Otávio? Foi Marcelo acho que Dias, foi. E agora, cara, e aí, assim, tem um lado copo meio cheio e copo meio vazio, né? Que é a Copa do Brasil, mais uma vez, dando oportunidade pro Vasco. O Vasco poderia ter saído com 3-0 assim, sem exagerar. Mas tem um lado do copo meio vazio, que é, cara, o Vasco vem de 2 derrotas, a gente falou, né? Do Grêmio, Gramado e tal. Mas pegou a lanterna da competição, que tá todo mundo ganhando, e foi trucidado pelo lanterna. Eu acho que o sinal de alerta do Vasco tem que estar ali brilhando, piscando e, assim, tem que entender que, cara, se jogar nesse nível de futebol, vai cair da Copa do Brasil, inclusive. É que eu acho que esse jogo, ele foi um sinal de alerta, como você disse, naquilo que é o lema do Vasco nessa recuperação do time, né? Desde que o novo técnico, ainda interino, assumiu. Que é inegociável a forma da gente jogar. A gente pode perder, a gente pode ganhar, mas a forma da gente fazer isso é inegociável. Desde o 6-1 lá pro Flamengo, né? E isso mudou muito. Ontem foi muito discrepante, assim. Eu espero que seja esse fator de 4 jogos fora. O Vasco vai ter 3 jogos em casa agora, como resposta, né? Que vai ser o Bragantino em São Januário, depois a volta da Copa do Brasil na quarta-feira, na terça-feira, né, esse jogo. E aí depois, no outro final de semana, o Fluminense no Newton Santos, né? Porque esse jogo, de uma maneira inacreditável, não pode ser em São Januário. O Vasco ainda tem isso, né? É o time que não pode mandar alguns jogos dentro do seu próprio estádio, porque a polícia, o poder público, não consegue garantir a segurança. O Vasco não é culpado disso. A polícia é culpada disso. E aí o Vasco que se foda, né? Perdão aí o palavrão, mas essa é a verdade. Enfim, tem que melhorar. Tem que jogar mais, tem que contratar. Cara, e aí, Vascaíno? Só antes. Isso aí da contratação, só pra completar o que o Otávio falou muito bem, é inacreditável, cara. É inacreditável. O Vasco precisava de um zagueiro pra inscrever, pra colocar pra jogar, assim que a janela abrisse. A janela já abriu há mó tempão. Daqui a pouco o João Vitor tá voltando. Acho tá mais perto de fechar do que de abrir. Em 2, 3 semanas, não é isso, Otávio? Mais ou menos? Mais 2 semaninhas. Nas minhas contas. Eu acho que até menos de 2 semanas. Mais uma semaninha e pouco ele volta. O João Vitor vai voltar e o cara que era pra já estar habituado no time e tal, pra recebê-lo de volta, pra jogar com ele, esse jogador não existe. Esse jogador não chegou ainda. É impressionante, cara. Cara, dê sua opinião aí, o Vasco assustou, não assustou, vai ganhar, vai perder, vai... Eu tô igual o Galvão, Assustou. Tô igual o Galva no Michael Phelps. Em ritmo de Olimpíada, tá? O que importa é que estamos vivos, Simões. O Vasco tá vivo e você dê o seu like, comente aí. O Vasco tá Olimpíadas também. Hugo Calderano. É verdade, né? Vasco da Gama. É Vasco da Gama, né? E aqui, a final, tamo bem. Agora a prata vai chegar desse jeito. Mentira, tô brincando. Acaba o vídeo. Deixa Deixa seu like e xingue o Simões.